as we wait upon the Lord, wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Rapaz, a classe não é mesmo assim você. Irmãos, semana passada, conforme o Giro falou comigo, como é que ele falou? Mancada. Não foi, Giro? Matei aula. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Na semana passada, a minha esposa, ela fez aniversário. E eu estava devendo. Como é seu nome? Anselmo. Legal. Ah, é? É. Ela fez aniversário semana passada, dia 1º de abril. É o dia da verdade, né? A única verdade desse dia. Aí ela tinha feito uma programação em janeiro para a gente tirar uma semana de férias, que não ia cair nessa semana do aniversário dela, mas teve que cair por causa do aniversário da igreja. Então a gente acabou indo um pouco depois e voltando um pouco antes. E aí eu pedi à Vanessa que, juntamente com a Fátima, estivessem criando um ambiente de intercessão e oração. E eu fico muito feliz porque uma coisa que eu tenho buscado é equipar os santos para a obra do ministério. Porque imagina se Jesus não tivesse trabalhado, Anselmo, para que os apóstolos tivessem sido equipados, cada um em uma área ministerial. Quando ele foi embora, o evangelho acabava. E considerando que o único eterno é Ele, e a palavra dele que não muda, eu falei, bom, eu vou começar a botar esse povo no fogo. Então, vocês vão começar a viver essa realidade de serem chamados para ministrar em algum momento. O meu óculos ficou em algum lugar. Aqui. Entendeu, Giro? O Giro, a gente vai conversar, ele vai conversar conosco sobre administração financeira no reino de Deus. Irmãos, quando Deus chama alguém, alguém já disse assim, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Mas essa capacitação, ela não vem quando Ele chama. Eu creio que quando você nasce, Deus já alinha um propósito e já coloca em você as sementes que você vai precisar frutificar. O Giro vem de uma cultura de pelo menos 4.000 anos, onde as coisas são tratadas de pai para filho. O Japão, existe respeito pelos pais. A tradição oral no Japão é muito privilegiada. Então, acredito que o Giro tem muita coisa para falar, mesmo ele falando tão pouco. Inclusive, para a honra e glória do Senhor, eu quero dar um testemunho da oração que você fez aqui. Glorifica Cristo, porque disseram para mim assim, o senhor tinha que ouvir a oração do Giro. Que autoridade ele orou. Eu falei, glória a Deus. É muito lindo isso. Porque não dá para você ficar o tempo todo com a cara na câmera, né? Na semana retrasada, a gente falou sobre Logos e Rema. Logos, palavra conhecida, Rema, palavra revelada. E um exemplo que eu dei foi uma história que a gente ouviu do pastor David Yong-cho, que era o pastor da maior igreja da Coreia do Sul. A igreja dele, para você ter ideia, Shalom, hoje foi top, cara. Deus me alimentou o resto do dia com aquela conversa. Foi muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. O pastor David Yong-cho, ele deu um testemunho. Ele tinha um ministério grandioso na Coreia. A igreja dele tinha, acho que 1 milhão de membros, ou 100 mil membros, uma coisa assim, um negócio grandioso. E teve um congresso na Coreia que foi uma
pregadora da Coreia mesmo, muito respeitada, muito conhecida, uma mulher de Deus. E 3 jovens, 3 moças, resolveram sair da cidade delas para irem lá assistir a pregação dessa mulher. E aí o Dr. David Young Cho conta que essas jovens, quando chegaram na cidade que era anterior ao local da conferência, tinha um rio e tinha chovido muito e o rio estava transbordando, então o meio de travessia estava impedido. Não tinha barco porque a correnteza estava muito violenta. E aí elas pararam na beirada do rio e falaram assim: a palavra do Senhor não diz em Mateus que Pedro andou sobre as águas? Diz. Deus é o mesmo? A palavra muda? Não, não muda. Jesus é o mesmo? Então vamos orar e vamos andar sobre as águas. E as 3 jovens se lançaram nessa situação e as 3 morreram. Tentaram andar sobre as águas e foram andar no fundo das águas. E aí a imprensa da Coreia disse: o Deus dos cristãos não vale nada, porque ele não foi poderoso para honrar a fé dessas moças. E nesse episódio, o pastor David Young Cho entendeu o que é logos e o que é rema, porque elas usaram como referência para uma ação o conhecimento da palavra. Quando Jesus chama Pedro para andar, Pedro anda debaixo de um rema. Jesus disse: vem. Então, na verdade, na minha pequena compreensão, eu entendo que Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. E aí, eu pego essa palavra e vou tentar andar em cima do Tietê. Irmão, não vai rolar. Amém? Então, quando você fala em rema, você está falando em um comando específico, o rema. Teve um negócio na aula passada que eu não falei, que eu quero pincelar hoje para vocês. O logos de Deus, logos em grego, significa palavra, amém? Ele está atrelado a uma outra palavra em grego, que é cronos, tempo. Então, o logos, ele está atrelado ao cronos. O rema está atrelado ao kairos. O que é o kairos? Uma janela de tempo da eternidade que se abre para a temporalidade. Então, o rema é uma palavra que alinha tempo sobrenatural a um tempo natural na tua vida. Quando Deus te dá uma palavra nas Escrituras e que essa janela de coisa sobrenatural se abre, você está no ambiente do rema. Você entendeu isso? Entendeu isso? Elaine, entendeu? Repito. Logos, em grego, significa palavra. E essa palavra, ela está atrelada a uma palavra de conhecimento, não no sentido de dom do Espírito, mas de ler história do Brasil, ou ler a Bíblia. Por exemplo, o diabo, ele não tem acesso ao rema, ele só tem acesso ao logos. Mateus capítulo 4, o diabo vai tentar a Jesus e ele recita Salmo 91 para Jesus. Então, ele está recitando logos e Jesus está lançando palavra rema. Porque Jesus tem acesso a isso, o diabo não. Então, quando você pensa em logos, você pensa numa palavra de conhecimento normal, que é lançada dentro do tempo da temporalidade. Desse nosso tempo normal, é uma palavra... Entende isso? Está claro esse conceito? Quando você fala de rema, você não está falando de cronos, tempo normal. Você está falando de tempo eterno. Kairos, no grego, não é sinônimo de cronos. Kairos é um tempo divino. É uma janela de eternidade que se abre. Quando você fala de janela de eternidade, Onias, você não está falando de passado ou futuro, porque na eternidade não existe passado ou futuro.
Eternidade é um presente contínuo. Por que que Deus não perdoou o pecado do diabo? Deus não perdoa todo mundo? Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, dizem que Satanás pecou contra Deus. Em Ezequiel 28, diz que Satanás pecou contra a santidade de Deus. Em Isaías 14, a gente lê o texto e entende que Satanás pecou contra a autoridade de Deus. Por que que Deus não perdoou Satanás? Se ele é bom. Ele podia perdoar Satanás? Ele é Deus, ele pode tudo. Por que que ele não perdoou? Porque o pecado do diabo não aconteceu, ele acontece porque foi na esfera da eternidade. Lá não existe passado, existe um presente contínuo. Então o diabo continua pecando agora. Entende isso? É tão certo isso que quando no Éden o homem toca na árvore da ciência do bem e do mal, a Bíblia fala que existiam duas árvores no Éden, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Qual foi a árvore que o homem tocou? Na árvore da ciência do bem e do mal. Aí Deus fala assim, tira esse cara daqui para que ele não toque na árvore da vida e se torne como um de nós. Ou seja, para que o pecado dele não se equivala ao pecado do diabo e não seja imperdoável. Tira ele desse ambiente de eternidade para que ele encontre redenção. Que amor é esse? Então, fala. Sim, preocupação de Deus em que a gente não vá para o ralo. Então, quando você está falando de rema, você está falando exatamente de coisas eternas dentro dessa janela de tempo, que a eternidade se abre e as coisas acontecem, porque na eternidade não existe princípio físico. Na eternidade você anda sobre as águas. Pronto. Na eternidade, nessa janela de Kairos, um homem de 60 anos vai correr mais do que os cavalos de Acabe. Elias está no monte, orando para que desça chuva do céu, porque ele tinha fechado a torneira. Ele disse, segundo a minha palavra, não chove. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Irmãos, tem um negócio aqui hoje muito legal que eu ainda não consegui entrar na aula. E aí o Elias vai e fecha a torneira. 3 anos e meio sem chover. E aí ele sobe o monte para abrir a torneira. E ele vai orar. E tem umas coisas muito loucas nessa passagem, porque ele fala para o cara que está com ele, né, o ajudante de profeta, ele ora e diz assim, o que você está vendo? O cara, nada. E aí o texto diz que Elias botou a cabeça entre os joelhos e foi orar de novo. O que você está vendo? O cara falou, nada. E ele faz isso, sempre colocando a cabeça entre os joelhos. Essa eu aprendi com o apóstolo Nicolau. Por que ele coloca a cabeça entre os joelhos? Porque era a maneira que as mulheres hebreias davam à luz. Então o Elias está fazendo uma ação profética para gerar um milagre. E aí quando chega na 7ª vez, ele olha para o cara e falou assim, o que você está vendo? Aí o cara falou, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de que... Rapaz, essa questão, ela é muito relativa. Porque para você, daqui de baixo, ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é porque você está muito distante da realidade dessa nuvem. Porque se você se aproximar, você vai ver que ela é bem maior do que a mão de um homem. E aí o Elias, que está vendo o tamanho da nuvem dentro da ambiência do Kairos, ele olha e diz assim, Acabe, apressa-te, monta no teu cavalo. E o Elias não está vendo, ele está vendo e está ouvindo, porque ele está dizendo assim, porque eu ouço o ruído de uma grande chuva. Porque essas são as coisas que acontecem dentro desse rema, desse Kairos de Deus. Você vê o que ninguém está vendo e ouve o que ninguém está ouvindo. Sacou, Márcio?
E isso é o profético. E aí você vai olhar e vai ver 2 homens perto do teu carro com um cajado na mão e ninguém está vendo isso. Alô? Isso não acontece na alma, isso acontece no espírito. Porque a alma não suporta o rema, é grandioso demais. A alma do homem não suporta, ela é pequena. Deus é espírito, ele vai se comunicar no espírito, amém? Então, dito isso, a guisa de introdução, eu tenho 37 minutos para dar aula. A minha esposa me falou: Davi, vou te dar um princípio da neurociência. A mente humana só atura 45 minutos de aula. Falei: jura? Será que foi por isso que o Eutico caiu da janela? Que era carnal, por isso que a mente humana só atura 45 minutos. A mente do espírito segura 6 horas fácil. Mas eu entendo o que a minha esposa falou, então eu vou obedecer. Amém? Fontes da revelação profética é algo que a gente já comentou. Mas, olhando a capa do nosso... É isso mesmo, o tema é esse. Nós vamos aprender hoje sobre as fontes, voltar nesse ponto, sobre fontes da revelação profética. Nós vamos entender também como julgar a profecia. Princípios para se julgar uma profecia. Uma vez a gente estava numa igreja, eu vou falar teu nome toda hora, tá? Giro, a gente estava numa igreja lá no Rio de Janeiro. Meu irmão, a minha esposa tem muitas qualidades. Deus foi muito generoso. Deu a ela uma beleza maravilhosa. Fez sucesso em Porto Seguro. Fez sucesso. O povo passava, ficava olhando ela sentada assim na cadeira de praia. Teve uma mulher que não se contentou, falou assim: nossa, que ruiva linda. Eu falei: sai que tem dono. O tempo está difícil, né, irmão? Perder para ganho de quem? Não dá, sai que tem dono. Aí, essa mulher tem predicados assim maravilhosos, extremamente inteligentes, mas tem um negócio que ela não sabe fazer, é cantar e bater palma. Não dá. Ela fica me olhando bater palma. E às vezes eu bato palma no contratempo. A igreja está batendo palma no chão, eu bato no 2. Aí ela fica ouvindo uma coisa, olhando na minha mão, e ela fica... Por que eu estou falando isso? Eu estou muito alegre. Bom, depois eu vou lembrar. Hoje eu estou meio árido, vou até botar o pé aqui. Sim. E aí nós estávamos numa igreja, e a irmã olhou para ela e disse assim: Deus me deu uma palavra para ti. Aí a Márcia falou: tá bom, qual é? Eu vejo a irmã regendo um coral. Aí eu olhei para a minha irmã e falei assim: Jesus amado. A minha mulher não toca nem campainha no tempo, velho. Se ela tocar campainha, fica difícil. E a senhora está vendo, ela não tem habilidade para isso. Eu pensando, né? Ela não tem habilidade para isso. Deus poderia dar? Sim. Mas eu estou até hoje esperando a minha mulher aprender a cantar parabéns no tempo. O outro disse para mim assim, numa igreja: irmão, essa noite vai aparecer um anjo na sua casa. Eu falei: ô glória. Eu fiquei acordado, irmão, e o anjo não veio. Então, hoje nós vamos começar a aprender algumas coisas a respeito de julgar o profético. Por quê, irmãos? A partir da compreensão de que essa palavra profética, ela vem de 3 fontes, ainda há uma quarta, que é a mistura de todas as fontes. E essa quarta aqui é muito comum.
mais comum do que qualquer outro. Qual é a primeira fonte? O Espírito Santo. Atos 13 diz, e na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e aí fala o nome dos caras, e disse assim, e servindo a Deus, jejuando e orando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Diga comigo, o Espírito Santo fala. Então existe uma fonte profética que é legítima, que é o Espírito Santo. Ah, como eu amo ouvir o Espírito Santo. É tão interessante que às vezes o Espírito Santo fala calado. Ele olha e já diz tudo. É muito tremendo isso. Então a primeira fonte é o Espírito Santo. A segunda fonte é o Espírito do homem. Jeremias fala isso, Ezequiel 13, de 1 a 6. Abre alguém aí a Bíblia em Jeremias 23, verso 16, por favor, e leia para mim com a voz ou de Isis Letieri ou de Cid Moreira. Vocês sabem quem é Isis Letieri? É aquela menina que falava no aeroporto do Rio de Janeiro, atenção passageiros, com destino ao raio que eu parta. E o Cid Moreira vocês conhecem, né? Então, ou com a voz dele ou daquele outro, Sérgio Chapelin. Leia, Jeremias 23, 16. Quem achou? Achou, Anselmo? Ui. De onde está vindo essa fonte? Irmãos, Deus não deixa dúvida quando fala. Primeiro que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Não tem jeito. E outra. Eu vou repetir algo que eu disse na aula passada. Uma das declinações da palavra nabi, em hebraico, que é profetizar, é como, numa figura de linguagem, você recebesse uma tromba d'água na tua cabeça. Já foi em cachoeira? Giro, já foi? Tomar banho de cachoeira? Quem já foi? Mas aquela cachoeira top, que você entra assim debaixo, tá na tua cabeça. Isso é a compreensão no hebraico de se receber uma palavra profética. Por quê? Porque quando Deus fala ao coração de um profeta, Ele não manda um zap. Ele não manda um e-mail. E sendo mais velho, Ele não manda um telegrama. Ele vem. Então, pelo fato de que Ele vem, por isso que é a tromba d'água, é o peso, em hebraico, kavod, peso da glória. Antes de eu abrir a boca para dizer assim, diz o Senhor, é bom eu discernir a presença dEle. Porque eu discernindo a presença, eu sou invadido por um espírito de temor. E aí eu não vou falar o que Deus não disse. Amém, irmãos? Isso é muito sério. E é exatamente o que acontecia e acontece. Olha, Deus está me falando e Deus não está presente. Não se sentiu o peso da presença. Porque quando Ele fala, a Bíblia diz que falou o Senhor, Amós capítulo 3, rugiu o leão. Quem não profetizará? Ou seja, para que haja profecia, é preciso que haja um leão rugindo. Posso ouvir um aleluia aí, irmão? A aula é meio chúrias. O culpado é ele. Rugiu o leão. Irmão, você já ficou perto para ouvir um rugido de um leão? Hã? Já ouviu? Já ouviu um rugido de um leão? Irmão, a floresta para.
É um negócio tão poderoso. O Silas Malafaia estava dizendo, sabe qual é a diferença entre um leão e um elefante? É que o leão, ele tem atitude de rei. O elefante tem 2.000 vezes mais força que um leão. Só que o leão olha para o elefante e vê um hambúrguer. O elefante olha para o leão e vê um predador. Então, quando ele ruge, irmão, sai de perto. E é isso que o profeta Amós está dizendo. Tem uma presença que chega junto com a palavra. Discirna essa presença para que você não fale segundo o seu próprio coração. Essa é a segunda fonte. Primeiro, o Espírito Santo. Segundo, o Espírito do homem. Terceira, o cão. E não é o pinche não, irmão. É o cão mesmo. Faça o tinido. Eu botei o nome dele disso porque é ruim, tom ruim de tocar, né? Fá sustenido. Para pianista, então, é uma tristeza. Porque o diabo, ele pode falar a verdade para te induzir ao erro. Sabia disso? Oi? Foi o que ele fez com Paulo e Silas, irmão, em Atos 16. Esses aí são homens, servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Foi o que ele, muito bem lembrado, Cláudia, foi o que ele fez. Quando Jesus entra numa cidade e um homem endemoniado diz, Jesus, filho do Deus Altíssimo, você veio perturbar a gente antes do tempo? Fala. Hã? Então, o que acontece? Ele pode torcer a verdade ou ele pode declarar a verdade com o objetivo de te levar à destruição. É chave isso. Por quê? Se com a fonte do Espírito Santo a gente discerne a presença, na profecia a gente vai ter que discernir a fonte da verdade que está sendo dita, ainda que seja verdade. Fazer o que Paulo fez lá. Era verdade o que o demônio estava falando através da menina? Era, mas inteligência espiritual e discernimento não pode faltar na igreja. Demônio, cala a boca e sai dela. E olha que Paulo poderia ter sido impressionado pela ação da verdade na boca de Satanás. Ele poderia olhar e falar assim, uau, falou uma tremenda verdade a nosso respeito, Silas. Nós realmente somos servos do Deus Altíssimo. Que coisa tremenda. Em muitos lugares, o diabo está falando a verdade para levar o povo à destruição. E aí você, não discernindo a fonte, não tendo discernimento da fonte, vai para o Facebook publicar frases do Dalai Lama como se fosse verdade. De pessoas que negam a divindade de Cristo. Pessoas que às vezes não negam a divindade de Cristo, mas dizem, pede à mãe que o filho atende. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Pede à mãe que o filho atende? Já ouviu? E aí os crentes falando, olha que lindo essa frase do padre fulano de tal, vou publicar. Irmão, pelo amor de Deus, discirna a fonte do que você ouve. Seja crente bereano, irmão, vai para a Escritura. Os crentes de Bereia, Paulo pregou, eles falaram assim, olha só, nós vamos, legal que você pregou, mas nós vamos para casa. Ler e conferir tudo que você falou. Tinha um rapaz na nossa igreja, cadê a Carla? Foi embora? Ah, Jesus, bendito seja minha filha. O irmão da Carlinha, ele é um cara extremamente inteligente. Ele sentava no primeiro banco da igreja. Quando eu começava a pregar, ele começava a escrever. E eu falava, esse menino parece escriba. Escrevia o tempo todo. Sabe o que ele fazia? Ele ia para casa e conferia tudo que eu tinha pregado. 3 meses depois, ele frequentando a nossa igreja, ele falou assim, agora eu quero vir para cá. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu conferi cada palavra que o senhor pregou. Está tudo alinhado. A gente precisa disso, irmão.
Discernir fontes e verdades. Então, a primeira fonte, Espírito Santo. Segunda fonte, o espírito do homem. Terceira fonte, o capeta. E a quarta fonte, a mistura de tudo isso. Como é que funciona? Assim. Deus te deu uma palavra profética. Deus falou, vamos ver um negócio legal aqui, que a irmã Márcia vai cantar. Deus falou no seu coração, meu servo Anselmo, com voz bonita, né? Que a voz de Deus é. Meu servo Anselmo, fazer igual Arles. Minha filha Márcia vai cantar na congregação. O que Deus falou para você? Ele falou que ela ia ser uma TT Espíndola, que ela ia ter a voz mais maravilhosa. Aí vai você entregar a mensagem. Minha serva, eis que falo contigo nesta hora. Cantarás como Montserrat Caballé. Serás um canário na minha presença. Deus falou isso? Não. Ele falou que ela ia cantar na igreja. Tem mistura nesse negócio ou não tem? Muita. Inclusive total falta de informação. Percebe? Então, quando você tem 4 fontes lançando palavra, Vitor, o que você vai fazer para saber qual é a boa? Orar. Quem mais me diz? Orar, buscar na palavra. Tem sinais. Tem sinais de que isso vem de Deus ou não. Não basta ser verdade. Porque o capeta também, quando é do interesse dele, ele fala a verdade. Eis que eu te vejo, Leandro, dirigindo um carro. Você dirige quase todo dia, trabalha com isso. Falei, puxa, só para a Europa 34 vezes. Maior do que essa, só se for para a Austrália. Entendeu, irmão? Então vamos aprender como julgar as coisas. Quem quer aprender? Vamos lá. A gente já está sabendo que existem 4 fontes. Deus, o homem, o capeta e a mistura de tudo. Imagina que vitamina horrorosa, não é isso, hein, irmão? Deus com capeta, vira igrejumba. Igrejumba, é mistura de igreja com macumba. Vira um negócio, um chapéu doido. Eu tenho muito cuidado com o negócio, não porque eu tenho uma impressão no meu espírito. Alô, você tem uma impressão ou Deus falou com você? Se é uma impressão, fica para você. Não me interessam as tuas impressões. Me interessa a voz do Senhor. Entendeu? Eu estou te chamando de Elaine. Se está todo mundo aqui, eu digo assim, e você? Você vai fazer o quê? Vai olhar para ver com quem eu estou falando. Porque eu não fui específico. Deus é específico. Deus é específico. E quando Ele não se fizer claro para você, Ele vai colocar alguém do teu lado. Desceu agora. Ele vai colocar alguém do teu lado para dizer, olha, responde assim porque é Deus que está falando com você. Foi o que Ele fez com Samuel. Samuel, oi Eli, você me chamou? Não. Tá, então vou dormir. Samuel, oi Eli, o que houve? Você está querendo? Não te chamei. Tem certeza? Tem. Tá bom, vou dormir. Samuel, Eli, está brincando comigo? Samuel, quando te chamarem de novo, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Olha o cuidado de Deus quando Ele quer levantar um profeta. Entendeu, Ivani?
Vamos lá, aleluia, tá bom o negócio. Cantar um hino. Julgando a palavra profética. Primeira coisa que você vai ter que entender é que a profecia, conquanto dom, ela não é perfeita. Por quê? A profecia, em sua prática, não é um dom perfeito. Sabia? Por quê? Por causa de quem? Por causa do homem. O canal é imperfeito. E nisso, irmãos, eu vejo a manifestação da graça de Deus. Em abrir o volume do céu no ouvido imperfeito do homem. Diga, que Deus tremendo. E aí, irmãos, o que acontece? Não sendo ela uma manifestação da perfeição, o que é que vai se manifestar perfeito nisso aí? A profecia não é perfeita enquanto dom. O que é perfeito? Ô Jesus, cadê meu negócio? A palavra, ela é perfeita. Ela é perfeita. Aqui está o primeiro crivo para se julgar uma profecia. Considerando, aí você vai falar assim, mas ela foi escrita por homens imperfeitos. Sim, inspirados por Deus. E aí, as escrituras dizem o seguinte, primeira coisa que a gente estuda em bibliologia é a inerrância da palavra. O que é inerrância? A Bíblia não erra. Vou abrir um parêntese aqui para uma aula de bibliologia, bem rápida. Nós estávamos no seminário, onde eu conheci a pastora Márcia, obrigado, desculpa pelo pecado. Onde eu conheci a minha ruiva. E tinha um irmão de uma igreja, que eu não vou falar o nome, Assembleia de Deus. E esse nosso irmão era um pastor que estava lá estudando. E você parece com um professor. Hoje vai cair tudo em você, tá? E esse professor estava falando exatamente sobre o critério da inspiração bíblica. E ele disse um negócio que deixou o assembleano virado no cinzento, rapaz. O homem ficou na crise. Porque ele disse assim, você sabia que a primeira narrativa do dilúvio não está em Gênesis? Aí o cara falou, não, isso é o diabo que está falando. Pastor, não, são as tábuas de Gilgamesh. O achado mais antigo da arqueologia, tábuas de Gilgamesh, já falavam de um dilúvio. Ela antecede o Código de Hammurabi. E aí você pega, por exemplo, a Pedra de Hammurabi, que está lá no Museu do Louvre, em Paris. Nós fomos lá, uma pedra preta gigante, com um código de leis. Você pega as leis que estão no Código de Hammurabi e vai para o Decálogo, para a Torá, e você vê princípios morais que estão escritos no Código de Hammurabi, escritos na Torá. Aí o professor disse, quando Deus usa alguém, como ele usou Moisés com todo o escopo de informação que Moisés tinha. Moisés conhecia as tábuas de Gilgamesh e conhecia o Código de Hammurabi, porque ele simplesmente viveu depois dessas coisas. Então ele tinha acesso a toda essa informação. E o Espírito Santo foi pensando essas informações e colocando na mão de Moisés, escreve isso, escreve isso, escreve isso, escreve isso, escreve isso. E não houve erro na Bíblia. Sabia? Tem coisas na Bíblia, irmão, que você vai ler, que você toma um susto. Te dizer uma. Você lê lá no livro de Jó, quando Deus senta para conversar com Jó e faz uma pergunta. Aliás, eu gosto de dizer isso. Sempre que eu vou ministrar essa palavra, eu lanço essa semente.
Cuidado quando Deus começar a te fazer perguntas, você não vai ter resposta. Deus perguntou para o Jó assim, onde é que você estava quando as estrelas da alva juntas cantavam louvores ao meu nome? Não tem resposta. E aí Deus ainda fala assim, fala para mim se você sabe. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi Gênesis, foi Jó. Então você está falando de algo que antecede Moisés, porque segundo a arqueologia e a antropologia bíblica e as ciências, o período de datação da vida de Jó está mais ou menos dentro da época de Abraão. Então, ele antecede Moisés em muitos anos. Ok? E Deus falou com ele, as estrelas cantam. Ouviu Jó e cantam para mim. Ok. Milhares e milhares de anos depois, uns caras num país próximo nosso aqui, chamado Estados Unidos, lançaram um telescópio chamado Hubble. E o Hubble, dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem aproximadamente, não sei quantos, acho que 2 bilhões de estrelas. Eu acho que é isso. E aí o Hubble saiu do sistema solar, que é um sistema de planetas dentro da Via Láctea. Para você ter ideia, para você sair de uma ponta da Via Láctea para outra, você vai levar aproximadamente 100 mil anos-luz. Quanto é 100 mil anos-luz? Você pega a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, multiplica por um minuto. Quantos segundos tem em 1 minuto? 60. Então você vai multiplicar 300 mil vezes 60. Você vai ter o percurso da luz em 1 minuto. Para saber qual é o espaço que essa velocidade atinge em um dia, multiplica isso vezes 3.600. Só que nós estamos falando de ano, então é muito segundo que cabe num ano. Multiplica todos os segundos do ano vezes 300 mil e você vai entender qual é a dimensão da Via Láctea. E o Hubble saiu do nosso sistema solar e começou a pegar ondas de frequência de rádio, porque o som não se propaga no vácuo. E o espaço é vácuo, não tem oxigênio, não tem som, mas tem onda de rádio. E aí, quando ele capta o sinal da queima das estrelas, sai uma frequência de 432 Hz. Aí Deus está dizendo, as estrelas cantam. E a Bíblia não erra. Isso para você e eu entendermos que a Bíblia é o parâmetro aferidor da profecia. Vamos seguindo. A Bíblia, a palavra de um profeta, não opera neste nível de revelação, porque as Escrituras já estão completas. De Gênesis a Apocalipse, Deus já falou tudo para o plano divino. Deus já revelou tudo para o homem. Não inventa coisa. Quem inventou foi Santos Dumont. Diga aleluia. Profeta não inventa. Deus está me mostrando que o irmão vai subir de rapel aqui. Para. Vamos ter maturidade. Vamos ter maturidade para andar nas coisas do profético. Senão vira patético. E está aqui o trilho, está aqui, irmão, está aqui, amém? Existe a possibilidade de mistura nas fontes das profecias, então por isso a gente tem que saber julgar. E é fato de que a profecia, segundo o apóstolo Paulo, tem que ser julgada. Uma coisa, eu julgo a profecia ou o profeta? Renatinha, eu julgo a profecia ou o profeta? Ou os dois? Oi, meu amor? Não. A Bíblia não me dá o direito de julgar o profeta, mas ela me manda julgar a profecia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. A Bíblia tem resposta. Ivani está entendendo tudo? Eu estou falando muito rápido. Elaine, você está entendendo tudo? Tá, é 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Quem pode ler
para mim, para todos. Estou animado, mas já está acabando, tá? Falta só 2 páginas. Aí, ó. Essa é a tradução mesmo, filho. Não tenha vergonha, não. Tratando-se de profecia, tenha 2 ou 3, e os outros julguem. Outros quem? O primeiro critério para eu julgar vai ser esse aqui. Amém? Existe uma diferença entre julgar e provar. Amém ou não? Qual seria a diferença? Fala, Márcio, pode chutar o balde. Tem... Uhum. Sim. Sim. Provar é o quê? Pôr à prova. Pôr à prova, exato. Então, quando nós julgamos uma profecia, nós temos que ter instrumentos para aferir verdade ou mentira. Hã? Sim. Tem um pastor em João Pessoa, que ele deu um testemunho, pastor de uma grande igreja, ele disse, profetizaram um negócio para mim, que na hora eu falei assim, não acredito. Mais ou menos igual a irmã Márcia cantar, não sei o quê. Né? Ele ouviu a palavra e disse, Senhor, eu não creio. Irmãos, isso está tão dentro do escopo do humano, que o Zacarias, que era um cara sacerdote, está dentro do templo, ministrando ao Senhor, apareceu um anjo para ele. Zacarias, chega aí que eu quero trocar uma ideia contigo. Não, Zacarias, por não. Você viu quem sou eu? Sou o anjo. Não, beleza, o que o senhor quer? Tua mulher vai engravidar. De Moá? Porque você não creu, você fica mudo. É do humano. E era um anjo que estava falando com o cara. Irmão, quanto mais um brother que vem falar comigo algumas coisas, tem momento que eu não boto um pé atrás, não, boto os 2, e aí eu vou julgar tudo que ele está dizendo. Estávamos num negócio que 7 dias proféticos. Tinha um profeta chileno, que quando uma menina começou a profetizar, irmão, ele virou um leão. A menina está em cima do altar, ele veio andando assim pelo meio da igreja, chileno, filho do apóstolo Paulo de Tarso, Dario Hernandes Giraldi. Ele veio andando assim igual um leão. E parou e ficou olhando para ela assim. Eu falei, esse cara vai dar uma botada na orelha dessa menina. Mas era um negócio impressionante. E esse cara é um profeta cabuloso. De repente ele levantou, olhou para mim e disse, é o Eterno que está falando pela boca desta jovem. Mas primeiro ele foi provar. E se nós não provarmos, tem gente que já está tão sensível emocionalmente, aí os nossos psicólogos, né, universitários nos ajudam, está tão sensível emocionalmente, que aí o profeta fala assim, eis que falo contigo nesta noite deste dia. É assim ou não é? Está falando comigo? É meu servo. Quem é que está aí? Começa a provar. Isso é bíblico. É bíblico.
E tem vezes que eu não preciso nem falar. A presença chega com tanta pressão, sabe, a presença do Espírito Santo, que você cola a placa e fica. O cara pode dizer que eu vou morrer no dia seguinte, eu estou em paz. Porque é a presença. Como Deus disse a Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Quando a presença chega, há descanso, diga. Quando a presença chega, há descanso. Então, julgando a palavra profética, pela palavra escrita, que é o trilho, julgar é uma possibilidade que me é dada. E quando a gente vai provar, colocar à prova a palavra profética, mais uma vez, a primeira coisa que eu preciso considerar é que essa palavra não pode ir contra a Bíblia. Irmão, já viu coisa do gênero assim, separa dessa mulher e casa com aquela outra, assim te diz o Senhor. Já ouviu isso? Não. Já ouviu? E como é que fica a palavra do Senhor dizendo eu abomino o divórcio? Como é que fica isso? Como é que a gente vai conjugar esse negócio aí? Fica com qual? Com assim diz o Senhor ou com o que está escrito? Irmão, é igual jogo de bicho, vale o que está escrito. Mal comparando, amém? Mas chega lá na banca do bicho, você não vai lá porque nós somos do Senhor, amém? Mas vai dizer, não, eu joguei na borboleta e deu borboleta, o cara vai, mostra o papel. Vale o que está escrito, irmão. E no reino de Deus, igual. Vem profetizar para mim coisa que está fora da palavra. Primeira coisa, profetiza aí. Não. A profecia nunca foi produzida por vontade humana. Homens santos falaram por inspiração do Espírito Santo. Carta de 1 Pedro. Agora, se você quiser declarar uma palavra de bênção, declare. Agora, não usa esse termo. Profetiza aí. O que é isso? Está chovendo de baixo para cima? O poste está saindo para mijar no cachorro? Está louco, meu? Não, eu não mando no Espírito Santo. Ele libera a palavra quando Ele quer, Ele fala do jeito que Ele quer, e outra, Ele vai usar a forma que Ele quiser, inclusive uma mula, embora a mula seja a exceção, não é a regra. A regra é Ele usar vasos limpos. Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as orlas do seu vestido enchiam o templo. E havia querubins que voavam sobre o trono. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o pé, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então a casa se moveu à voz do que clamava. E eu disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então um anjo, diga aleluia, aleluia, pode dizer, irmão, porque isso é tremendo. Então um anjo pegou uma brasa que tirara do altar com uma tenaz e tocou na minha boca e disse, eis que o teu pecado é perdoado e a tua iniquidade é tirada. Então ouvi uma voz que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu disse, eu estou aqui mesmo, Jesus, pode contar comigo, eu estou nessa briga aí. Mas Deus só usou Isaías depois que o purificou. Essa é a regra. Por isso que quando você vai falar de profético, você tem que olhar a conduta do vaso. Porque a regra de Deus é que o caráter do profeta seja irrepreensível. Essa é a regra de Deus. Na sua soberania, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas a regra que Ele estabelece é, o vaso tem que ser limpo. Que coisa gloriosa, irmão. Estamos julgando a palavra, amém? Uma outra coisa que ajuda muito é que é imprescindível a confirmação do Espírito Santo no nosso coração.
E é interessante que existem palavras que são liberadas para Renata, mas que no meu espírito eu sinto que é de Deus o que está sendo dito para você. Porque o Espírito Santo trabalha pela unidade. Amém ou não? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que passa pela barba, a barba de Arão e vai à orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então você está vendo que Deus está trabalhando para que pela unidade a unção prevaleça. E aí, quando Deus dá uma palavra, parar, e eu estou ligado no Espírito, e você está ligado no Espírito, o Espírito fala assim, sou eu mesmo, fica tranquilo. Isso é top ou não é? É top ou não é, irmão? Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 14, diga, 2 ou 3 julguem. Porque vai haver testificação. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Amém? Responsabilidade para julgar a profecia. Em 1 Coríntios 14, que a gente leu, Deus estabelece a necessidade de se julgar a palavra mediante líderes do ministério profético. Quem são esses caras? Homens maduros, diga comigo, homens maduros. Irmão, a gente estava lá em Suzano, coisa estranha sempre aconteceu em Suzano, né? É uma cidadezinha engraçada aquela lá. De lá saíram 2 testemunhas do Apocalipse, depois vocês vão saber essas coisas. Mas vamos lá. Levei um casal de empresários do Rio de Janeiro para uma igreja lá em Suzano. E aí o presidente da igreja chamou um profeta para estar conosco e veio um aprendiz de profeta. Foi muito engraçado. O profeta mais maduro, né? Deu uma palavra bem firme. O pastor da igreja deu uma outra palavra. Aí veio o aprendiz. Irmão, nunca vi tanta água fora da bacia. Até o momento que o pastor, o apóstolo, o presidente olhou e falou assim, cala a boca. Assim, cala a boca. Aí olhou para a gente e falou assim, ele está aprendendo? Um dia ele aprende. Estávamos num processo de ministrar libertação para uma pessoa. Esse apóstolo estava. Ele já está no céu. O Senhor o levou. Ele tinha a cara torta assim, sabe? A gente foi em Portugal e no dia do aniversário dele me deram o bolo para segurar. Ele tinha a boca meio torta assim. Eu só botava a vela para ele soprar do lado torto da boca. E ele ficava assim, tu vai morrer, desgraça. Muito meu amigo na época. O Senhor o levou. Nessa libertação que nós estávamos vendo e participando, chegou uma aprendiz de profeta, irmão. Ela chegou para a menina que está sentada e disse assim, irmã, olha o perigo. Deus me fala de uma obra de feitiçaria feita contra a sua vida. A irmã tem uma blusa assim, verde. A menina falou, não. Não, é assim, é um verde meio amarelado. Aí a irmã pensou e falou, não. Não, olha só, eu vou te explicar. É uma blusa de alcinha assim, vermelha. Aí a moça, não. Aí esse apóstolo falou assim, pé, todas as alternativas canceladas. Sai daqui agora. Brincando com o profético. Essa pessoa pode ser colocada para julgar alguma palavra profética? Para julgar precisa ter maturidade. Quem é que julga uma palavra profética?
Quando a gente for falar de presbitério profético, você vai ver que existe diferença entre presbitério profético e presbitério patético. Presbitério profético é formado por pessoas provadas na palavra. Provadas na palavra. Não é um ajuntamento. É gente que vai parar, calar a boca e ouvir Deus falando. E que está apta pela palavra a dizer assim, acerca disso te ouviremos outra hora. Fica quietinho. Eu estava na igreja, eu vou encerrar. Estava na nossa igreja no Rio de Janeiro. Na época a gente se reunia numa igreja que era esse quadradinho aqui. E tinha uma menina que era da família de uma pessoa conhecida da nossa igreja. Essa menina com 15 anos ou 16, eu não lembro. Como era o nome dela? A menina chegou na igreja, giro, com uma bandanazinha na cabeça, porque ela estava careca. Ela tinha leucemia. E assim, nível hardcore. Aí ela vai lá na igreja. Aí, ela não ia à igreja nenhuma. Quando terminou o culto, estava perto do Natal, eu olhei para ela e falei assim, vem cá, você gostou do culto? Ela, muito tímida, olhou e falou assim, uhum. Eu falei, pô, legal, posso passar o ano novo com você? Eu nem conhecia a garota. Posso ir na sua casa comer uma rabanada no ano novo? Aí ela olhou para mim e falou assim, deve ter pensado, cara maluco? Não, pode sim. Eu falei, então tá. Fazer o seguinte, eu vou fazer uma ceia com você lá. Eu vou levar uma caixa de bombom da Lacta para a gente cear. Eu vou levar pão para dizer a ela, corpo de Cristo, ela não vai entender nada. Eu falei, nós vamos cear com chocolate, tá bom? Ela se animou. No dia 31, eu fui com uma caixa de chocolate. E a ceia foi conversando. Ceia quer dizer partilhando o pão, né? Eu comia um bombom, a Márcia comia 2 e ela comia 5. Aí, quando acabou aquela reunião, eu fui embora. Virou o ano, o tio dela chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor pode dar um pulinho lá em casa para a gente tomar um café junto com a Mariana? Junto com a Mariana? Falei, posso. Pastor não rejeita convite para esse tipo de coisa, né, irmão? Falei, posso, vamos tomar café. Ainda mais café, né? Fui, cheguei lá, ele disse, o senhor pode orar para Jesus curar ela? Falei, posso, amo. Só que, quando nós nos assentamos à mesa, era uma mesa comprida assim, me deram logo a cabeceira, tinha um pedaço de pão bonito ali, uns queijos, eu falei, que melhor lugar, né? O Espírito do Senhor me mostrou um ramo de trigo diante dela. Eu falei, Senhor, o que é isso? E aí o Espírito Santo falou, porque se o trigo não morrer, não dá fruto. Mas se vier a morrer, dá muito fruto. Eu falei, já entendi. Quando me deram a palavra para orar pela moça, eu falei, Jesus, obrigado, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós descansamos na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E levantei para ir embora. O tio dela veio atrás. Chegou no portão e falou assim, Deus falou alguma coisa com o senhor. Falei, por quê? Foi porque o senhor veio aqui para orar pela cura da Mariana. Deus não vai curar? E eu falei para ele, não. Deus não vai curar. Uma jovem, linda. Quarta-feira seguinte, culto na nossa igreja. A Mariana foi. Na quinta, ela seria internada para a última sessão de quimioterapia. Aí, a Mariana chega e aparece na igreja um profeta com kit profeta. Você sabe qual é o kit profeta? Sapato de 2 cores, paletó bem extravagante, uma Bíblia desse tamanho, um anel de grau e uma toalhinha. Kit profeta. E a Mariana entrou de bandana na igreja. Se você vê uma jovem completamente careca de bandana, você vai deduzir o quê? Que ela está gripada? O mínimo. Ou uma doença autoimune. Sim ou não? Aí o profeta chegou para mim, irmão. Querido,
Falei, irmão, não muda a voz para falar comigo, não. Fala normal. Não é porque Deus mandou eu orar por essa jovem que Ele vai curar. A família dela estava toda lá. Aí eu falei, Deus não falou com você. Você não vai fazer isso aqui. O senhor está entrando diante da palavra de Deus. Eu falei, estou. Do seu Deus, do Deus que você conhece, não do Deus verdadeiro, em cuja presença eu me arrasto. Que nem me atrevi a dizer que eu ando, eu me atrevo. Você não vai falar isso, tá? Deus te abençoe. Ela se internou na quinta. Começou a fazer o tratamento. E ela tinha que fazer um controle do pH da urina, porque qualquer divergência no pH, a quimioterapia fazia um efeito de torrar ela por dentro. Na quinta ela internou, no domingo eu tinha combinado com Márcia de ir para o hospital ver a Mariana. Chegamos no hospital, ela era branquinha, Leandro, ela estava da tua cor. A pele da boca estava toda saindo. E eu cheguei para o médico e falei, o que aconteceu com essa menina? Ele falou, ela está entrando em coma porque ela não controlou o pH e a quimioterapia está assando ela de dentro para fora. Eu falei, já entendi. Cheguei no ouvido dela, falei assim, você está me ouvindo, Mariana? Ela, estou. Você está querendo encontrar Jesus? É por isso que você não está agindo contra isso? Ela disse, eu quero ver Jesus. Chegou o meu tempo. Falei, então aceita Jesus agora que você vai vê-lo. Ela se converteu. Pegamos o carro, voltamos para casa de madrugada. Ela foi a óbito. Você imagina se aquele profeta determina a cura da Mariana no culto com a família dela toda lá e no domingo ela morre. Me diz, qual resultado essa palavra teria gerado nas pessoas? Provérbios diz que a palavra não realizada adoece o coração. Tem gente sofrendo emocionalmente porque ouviu profecia de fonte equivocada, não julgou a palavra, abraçou o engano pela verdade e aí se lascou de verde e amarelo. Por isso que a igreja apostólica, ela não pode abrir mão do discernimento de espírito e de julgar a palavra. Não engula o que eu prego, vá para casa e pesquise, estude, aprofunde o que você ouve. Estude o que você ouve. Eu tenho aprendido que Deus é tão compreendedor da natureza humana que Ele olha para o homem e diz assim, vamos sentar e conversar, você pode arrazoar comigo, ou seja, vem conversar comigo e vem discutir as minhas razões. A gente precisa ter esse sentimento de abraçar a verdade, mas não o engano pela verdade, discernir a verdade na fonte, comparada com as Escrituras e mais. Daqui a 2 anos, Jacaré vai te abraçar. Se não abraçar, irmão, esquece, foi falso. E faz igual Maria, recebeu uma palavra profética, guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Quantas vezes já disseram que a gente recebeu uma mala de dinheiro? Eu estou esperando a mala até hoje. Se alguém tiver uma aí para cumprir essa profecia, me avisa. Estou recebendo. Irmão. Você já pensou se eu tivesse repousado a minha fé em cima desse negócio? Irmão, não estaria aqui. E por essa mesma razão, muitas pessoas, eu conheço um assembleano, que ele não acredita em palavra profética. Ele diz, é engano. E por causa de uma experiência ruim, ele varre tudo para o mesmo saco. É tudo mentira. E não é assim. Existem coisas verdadeiras, existem coisas de Deus, existem coisas que vêm do Espírito Santo e que a gente tem que lutar para que a fonte não seja contaminada. Amém, irmãos? Até aqui me deu o Senhor.